Olá, galerinha do segundo ano! Vamos lá, mais uma semana, né? Hoje, segunda-feira, todo mundo brincou, se divertiu no sábado e no domingo, agora é hora de estudar, ok? Vamos lá nos preparar para a nossa aula de hoje, pegando o seu livro, volume 3, tá? O livro do volume 3, para nós começarmos a nossa primeira aula da semana, dessa semana, tá? Lembrando aos pais, pai, mãe, que aqueles que não conseguiram, que estão com suas atividades pendentes, entre em contato com a escola para vir buscar impressa aqui para fazer as atividades dos alunos, tá? Não deixem de vir buscar, porque são atividades avaliativas, então é como se fosse uma prova. Então todas as crianças precisam realizar essas atividades, tá bom? Então vamos lá, começando a nossa aula de hoje, na página 3, 4 e 5, sobre o cartaz de campanha. Olha que interessante e bem legal essa atividade que nós iremos iniciar. Nós temos aí no início da página que diz assim, falando em alimentação, esse é o nosso tema, tá? Ele diz assim, o que você vê nessa obra? O que você observa nessa obra que está aí? Você olha no seu livro e você vai responder para a tia o que significa aí essa imagem. O que você vê? Você gostou dessa pintura com elementos da natureza, formando o retrato de uma pessoa? Ou seja, o retrato de uma pessoa feita com elementos da natureza, como aí tem as frutas e legumes, né? Como vocês observem aí na foto. Isso aí é com vocês, eu quero que vocês todos observem bem e digam, tá bom? Então nós vamos começar lá a nossa aula que diz assim, cartaz de campanha educativa. O que é um cartaz de campanha educativa? Muito interessante, né? Até porque vocês estão vendo por aí em todos os lugares na nossa cidade, ou quem viaja para fora, sempre observa que tem cartazes educativos, né? Principalmente sobre o trânsito, sobre o câncer, né? Tem muitos cartazes por aí na nossa cidade. Que ele diz assim, cartaz de campanha educativa tem a finalidade de conscientizar a população de algum problema e propor soluções. Olha que legal. O cartaz, ele serve para conscientizar a população, né? E propor de algum problema que esteja passando a nossa cidade, e propor soluções. Ele mostra o cartaz, faz a campanha, a conscientização e também propor alguma solução para aquele problema, né? Aqui nesse caso ele diz assim, dê alimentos orgânicos para seus filhos, seus netos agradecem. Olha que legal, aí lá embaixo ele diz assim, entre para o mundo da vida saudável, prefira alimentos orgânicos. Professor, o que é alimentos orgânicos? Alimentos orgânicos são aqueles alimentos onde não tem agrotóxico, nem química, nem nada, ele é natural, tá? A pessoa planta, né, e faz o cultivo dela toda naturalmente, sem precisar de agrotóxico, nem nenhum tipo de produtos químicos que possam fazer mal à nossa saúde, tá bom? Aí ele diz assim, dê alimentos orgânicos para seus filhos, para que seus netos agradecem. Por quê? Hoje, você, aluno do segundo ano, você come os alimentos orgânicos, que são alimentos saudáveis, para que vocês mantenham a saúde de vocês em dia, para que um dia, quando vocês tiverem seus filhos,
ou tiver seus netos, essa linha de saúde continue na sua família, tá? E isso é muito bom para a família, para a sociedade, para todos, tá bom? Vamos lá. A finalidade desse cartaz, vamos lá responder. Qual é a finalidade desse cartaz? Proibir as pessoas de comer alimentos gordurosos? É essa a proposta desse cartaz que estava lá, tem lá na frente? Atrás, quer dizer, incentivar o consumo de alimentos orgânicos. Explicar o que são alimentos orgânicos. Incentivar o consumo de alimentos orgânicos, alimentos saudáveis para a nossa saúde, ok? Vamos lá, na 3. Na parte de cima do cartaz há um texto em destaque, copie. Qual é a parte que está em destaque lá no cartaz? Você vai observar aí no seu livro e vai escrever, tá bom? Então, o que está lá, ele diz assim: dê alimentos orgânicos para seus filhos, seus netos agradecem, né? Então, se eu como alimentos saudáveis hoje, os netos certamente agradecerão, porque a gente vai viver mais tempo, né? Vamos lá. A B diz assim: tudo isso é na página 4. Você pega seu livro aí, na página 4, tá bom? E vamos respondendo as nossas atividades. A letra B da número 1, nós falamos agora nós vamos falar da letra B da número 3. B da número 3, que diz assim: a que público esse cartaz se destina? Adulto ou infantil? Justifique sua resposta. Para quem será que eles colocaram esse cartaz? Essa mensagem é para o infantil? Para o público infantil ou para o público adulto? O que vocês observaram aí? Vamos lá. Quem observou? Responde. Adulto ou infantil? Ele diz que este cartaz se destina ao público adulto, em razão do uso da expressão seus filhos. Então, assim, esse texto, na realidade, é voltado para o papai e para a mamãe, né? Porque eles é que vão incentivar vocês a comer os produtos, os alimentos saudáveis, para que os netos deles também sigam essa mesma linha de comer produtos saudáveis, alimentos saudáveis, tá bom? Aí na letra C diz assim: por que os netos vão agradecer se os filhos comerem alimentos orgânicos? Comente isso com os colegas e o professor e anote a que conclusão você chegou. Na realidade, isso aí era uma questão pessoal, você tinha que justificar a sua resposta. Mas eu coloquei aqui dizendo para vocês que é assim: o consumo de alimentos saudáveis gera consequências benéficas para as gerações seguintes, em razão de transmitirem hábitos saudáveis e de contribuir para um mundo mais sustentável. Então, assim, se o seu pai hoje incentiva você a comer alimentos saudáveis e orgânicos, alimentos que são benéficos para a nossa saúde, certamente vocês irão fazer a mesma coisa com os filhos de vocês, né? Então, aí, por isso que ele diz que eduquem seus filhos hoje, para que seus netos também sejam educados para se alimentar, ok? Vamos lá. 4. A palavra orgânico está destacada neste cartaz. Você observa lá o cartaz. O que são alimentos orgânicos? Converse com os colegas do professor e anote o que vocês sabem. Então vamos lá. São considerados orgânicos os alimentos produzidos sem a presença de agrotóxicos, adubos químicos ou hormônios que estimulem seu crescimento. Então, os alimentos que não tem nenhum desses três aí, que ele não tem a presença de agrotóxicos, não tem adubo químico e nem os hormônios que são colocados nas plantas ou nos animais, são dados para os animais para estimular o crescimento. Então, se não existir nenhum desses aí, são produtos orgânicos, ou seja, são natural. Professora,
nós temos o frango, a galinha. A galinha caipira é um exemplo de alimento orgânico, só que a galinha caipira, aquela que é criada com milho, com os bichinhos que ela encontra lá no quintal dela, no lugar onde ela está, ou matinho, as gramas. Se ela for tomar hormônio e tomar alguma coisa para ela crescer, não é mais orgânico, tá? Ela tem que ser criada sem nenhum tipo desses produtos, ok? Vamos lá. Aí na número 5 ele diz: observe novamente a imagem do cartaz. Aí você vai observar a imagem aí no seu cartaz, no seu livro. Reúna-se com um colega e juntos descrevam essa imagem. Você vai se reunir com o papai ou com a mamãe e vai descrever essa imagem aí, ok? Eu coloquei assim: percebe-se a família no centro da imagem, em volta por alimentos saudáveis, dando a impressão de serem orgânicos, como frutas e verduras. Há ainda a imagem de pássaro e borboleta, para confirmar a ideia de vida saudável. Por que ele diz assim? Dando a impressão de serem orgânicos, porque eles não têm certeza se realmente esses alimentos são orgânicos. Por isso eles usaram essa expressão aí, tá bom? Vamos lá. Letra B, na página 5, a letra B. Essa imagem reforça as ideias presentes no texto verbal. Explique sua opinião. A maioria dessas questões são pessoais, mas eu já vou ajudar vocês aqui, tá bom? Então ele diz assim, que na letra B, diz assim: essa imagem reforça as ideias presentes no texto verbal. Explique sua opinião. Aí eu coloquei aqui, ó, a imagem reproduz a ideia de hábitos saudáveis, sendo transmitido de geração a geração. A presença de elementos da natureza dispostos de maneira harmônica dá a ideia de um mundo saudável. Contribui, portanto, para reforçar a ideia de incentivo ao consumo de alimentos saudáveis. Quando ele diz transmitir de geração a geração, é de pai para filho, de filho para os netos, né? Então, esse aí é de passar de geração em geração. E ele diz também que é para contribuir, portanto, para reforçar a ideia de incentivar os alimentos saudáveis, né? Eu quero saber quem aí gosta de alimentos saudáveis. E quais são os alimentos saudáveis que nós devemos comer? Alimentos saudáveis é bolacha recheada, refrigerante, que mais? Salgadinho, frito, muita pizza. É alimento saudável esse aí? Não. Vamos lá, falar 5 nomes de alimentos saudáveis aí, ó. As frutas, né? Os legumes, as verduras, né? Os grãos. Os grãos, o que eu tenho que comer? Feijão, arroz. Muito arroz? Não, pouco arroz. Que mais? Mais um alimento saudável aí. Os sucos, né? Em vez de eu tomar os refrigerantes, eu devo tomar os sucos. Então, esses são os alimentos saudáveis, ok? Vamos lá. A número 6 diz assim: sobre a imagem, faça o que se pede. Que alimentos você reconhece nessa imagem? Quais são os alimentos que você, olhando lá na imagem, você vai falar os nomes deles? Aí nós temos lá vários alimentos, como temos a banana, temos a pera, o pêssego, o morango, o tomate, a melancia, a uva, o alface e muitos outros, né? Todos são alimentos saudáveis. Agora, nós temos um grande problema, que são alimentos saudáveis, mas quando eles são colocados os produtos orgânicos e produtos químicos, ele não passa a ser tão saudável assim, né? Porque quando nós ingerimos o alimento, alguns resíduos desses agrotóxicos, desses produtos químicos, vão para dentro do nosso organismo, né? Então, o orgânico é o que é o ideal para a nossa alimentação saudável, aqueles que não usam nenhum tipo desse aí. É um pouquinho mais difícil de encontrar, né? E é um pouco mais caro para ser comprado, mas
Se a gente puder fazer um esforcinho, é muito bom. Aí na letra B diz assim: na hora da refeição, você escolhe sempre alimentos saudáveis como os orgânicos? Por quê? Agora essa resposta é sua. É uma resposta pessoal, então você vai responder essa questão aí, tá bom? Aí, reforçando que é o cartaz, né? Que na realidade a nossa aula é sobre o cartaz de campanha educativa. Então ele diz que o cartaz de campanha educativa tem a finalidade de conscientizar a população de algum problema e propor soluções. Então esse é a finalidade do cartaz educativo, tá? Ele propõe conscientizar a população e propor soluções. Aí, muito bem, espero que vocês tenham entendido aí a aula, tá? É uma aula bem legal porque fala de algo que é para a saúde de vocês. Aí eu deixo uma mensagem que diz assim: que a cada manhã você sinta em seu coração a certeza de que a vida te espera de braços abertos. A cada manhã, quando nós levantarmos, tenha certeza que a vida nos recebe de braços abertos todos os dias, ok? Boa aula para vocês, até mais! Olá, segundo ano! Vamos iniciar então mais uma semana de aula. Quero desejar a vocês também que tenham aí uma ótima semana desde já. Também iniciando o nosso conteúdo de história, nós vamos fazer a correção das páginas 4 e 5, tá? Da nossa atividade anterior. Sobre o que é a nossa atividade? Falando sobre os registros da história, né? O que são os registros da história? Nós vimos aí durante as nossas aulas de história que registros da história é tudo aquilo que conta algo sobre a nossa vida, que nós podemos guardar, desde em materiais, como também nos nossos pensamentos. Então isso aí a gente já sabe, né? É sempre bom guardar alguma coisa que lembre a nossa infância, que fale sobre a nossa infância. É sempre bom a gente também passar essas histórias para outras pessoas. Então, os registros da história, ele relata tudo aquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia, fotografias, vídeos e vários outros registros também. Então, vamos à correção da nossa atividade. Vamos lá? Na correção da nossa atividade, a gente tem aí, o texto, né, na página 4, falando sobre o Pinóquio. Vamos entender um pouquinho o que ele está falando? Assim que entrou em casa, Gepeto apanhou as ferramentas e começou a entalhar e a trabalhar no seu boneco. Ao terminar os olhos, imaginem a sua surpresa. Perceber que eles se mexiam e olhavam-se fixamente, ou seja, ele olhava bem no olho assim, né, do Gepeto. Então, depois dos olhos, fez o nariz do boneco. Mas o nariz, que mal havia sido terminado, começou a crescer. E cresceu, e cresceu, e cresceu, e em poucos minutos se transformou num narigão que não acabava mais. Então ele está contando aí a história do Gepeto, que é aquele senhor que fez aquele bonequinho que quando mente o nariz cresce, né? O chamado Pinóquio. Aí ele vai continuar aí no texto 2, né? Aos 4 anos, andei pela primeira vez de automóvel, uma espécie de banheira enorme com 4 rodas. Minha mãe me segurava, temendo um tombo, pois íamos a louca velocidade de 25 km por hora. Nossa, muito rápido, né? 25 km. Então ele está falando o quê? Que aos 4 anos de idade é a primeira vez que ele andou de carro, né? O garotinho andou
de carro. Então, para ele, o carro estava indo a toda velocidade, aí, a 25 km por hora. E o que esses textos têm em relação? Qual a relação dessas duas histórias? Tanto da história do Pinóquio, como da história do menininho que andou de carro pela primeira vez. É isso aí que a gente vai conhecer nas nossas atividades. Olha só, né? Na primeira questão, ele vai descrever o seguinte, né? O que vocês, né, no caso, na infância, seus familiares, lhe contam aí histórias imaginadas? Eles contam o que são as histórias imaginadas, o nosso pensamento, algo que a gente inventa, né? A gente vai falando e vai surgindo na nossa imaginação. Então aí vocês vão colocar, né, uma resposta pessoal. A questão 2, que história imaginada você mais gosta de ouvir? História imaginada, no caso, uma história que ou o pai, ou a mãe, ou até mesmo você gosta aí de brincar, de ouvir aí das pessoas. Aí você vai descrever, certo? E aí ele vai perguntar lá na página 4, né? Que tipo de história está retratando o texto, né? Está retratando aí uma história de quê? Uma história imaginada, uma história inventada, né? Você vai observar a imagem lá. Então ele está contando uma história imaginada, certinho? A página 5, lá na troca de ideias, ele vai descrever o texto que a gente acabou de ler, e tem as perguntas lá. Na questão A, o texto 1, ele pode ser considerado uma história real ou imaginada? E por quê? Então ele está perguntando aí, fazendo duas perguntas, né? Pode ser uma história real ou imaginada. Então o texto 1 é uma história imaginada, porque descreve uma cena irreal. Ou seja, não pode acontecer. Já pensou? No caso, a história do Pinóquio é uma história imaginada, que alguém inventou, o autor do texto inventou e passou para os livros, e aí virou uma história imaginada. Na letra B, o texto 2, ele pode ser considerado uma história real ou imaginada. E por que também? Então, o texto 2 é uma história real, porque descreve ações que ocorrem na vida da pessoa que a escreveu. Então, o garotinho, ele contou uma história real que aconteceu com ele aos 4 anos de idade, que eles estavam andando de carro com os pais, e aí o que aconteceu? O carro estava indo a toda velocidade. Olha que legal! Na letra C, qual dos dois textos poderia ser usado para conhecermos a história de uma pessoa? Qual dos dois textos a gente pode conhecer a história de uma pessoa? O texto 1 ou o texto 2? O texto 2. O texto 2 ele está contando a história do garotinho, né? Uma história real. E aí ele continua, né? Esse texto é uma história sobre os dias atuais ou sobre o tempo passado, e por quê? Então ele vai descrever o seguinte, que a narradora, ela conta algo vivido no tempo passado, visto que atualmente um automóvel atinge velocidades muito superiores ao relatado no texto. Então ele está descrevendo aí que a história conta algo do passado, né? E a explicação está porque o automóvel atinge velocidades muito maiores. Então isso daí é as características, né? A vivência de uma pessoa, certinho? Então essa daí é a correção da nossa atividade. E aí, continuando sobre a história que nos contam, a gente vai observar o seguinte, né? Que lá naquela imagem, no início do nosso capítulo, ele vai descrever o quê? Que o homem está contando a história para as crianças. Pode ser algo do passado dele, pode ser algo relacionado
a uma história inventada também, que ele esteja ali imaginando na mente, contando para as crianças. Então, essa história aí ela está relacionada a vários fatores, tanto ao passado daquele senhor, do avô, ou como algo que pode também ter sido inventado, né? Aí eu expliquei para vocês também o que são histórias imaginadas e o que é história real, a diferença dos dois aí, tanto a história imaginada como a história real. E lá na página 5 ele vai descrever o seguinte, né? Hoje, atualmente, ainda existem pessoas, os avós de vocês gostam às vezes de contar história para vocês, ou pessoas mais velhas gostam de passar as vivências para outras pessoas. Antigamente era assim que a gente sabia a história de outras coisas. Não existia aquela questão, vou escrever um livro, vou escrever lá no Facebook, fazer um blog. Não. Antigamente era através da fala que era passada essas histórias. Como um exemplo aí, ó. Para alguns povos africanos, contar a história é uma forma de guardar memórias e tradições. Os griots são as pessoas responsáveis aí por transmitir conhecimentos às pessoas mais novas ao qual pertence. Assim, histórias do passado de famílias, contos, músicas, poemas, danças, adivinhas, entre várias outras coisas, são passados de geração em geração. Então, essas pessoas que contavam histórias aí para crianças ou passavam a sua vivência para outras pessoas eram chamados de griots. Então, lá na página 5, Outros Olhares, você pode ler esse texto e observar também como é que essas pessoas contavam essas histórias. Uma observação bem legal é que essas pessoas elas ficavam em pé contando essas histórias. Elas ficavam de pé enquanto as crianças e outras pessoas se sentavam para ouvir, certinho? E sempre debaixo de uma árvore e à sombra também. Era o modo de como essas pessoas contavam as histórias, certo? Então, essa aí é mais uma curiosidade que a gente viu, né, sobre as histórias de vivência, como podemos contar a história. E para finalizar, vai ficar para vocês a página 6 do livro de história, ok? Página 6 do livro de história. Muito obrigada, uma boa aula e até a próxima! E aí, galerinha, beleza? Quem fala aqui é o professor Thiago, de Educação Física, tá? Mais uma aula teórica para vocês. A aula de hoje que dia é? Dia 17 de 8 de 2020, segundo ano A e segundo ano B. A gente vai falar da história do fundamento do basquete. Vamos dar uma continuidade que a gente já passou nas outras aulas, beleza? Tá. A gente falou um pouco da história do basquete. E aqui é o principal que a gente tem que chegar. Os principais fundamentos do basquete são quantos? 5. Passe, drible, arremesso, lance livre e rebote. Gravem aí, são 5, tá? A gente vai falar de cada um. Toda aula a gente vai falar de um fundamento para vocês entenderem devagarzinho, porque na teoria é um pouco complicado, não como a prática, né? Que é bem mais fácil. Então tá, vamos lá. Uma imagem do passe no peito, tá? Que é o passe aqui, ó, bola de basquete. E aqui ele vem trazendo uma teoria legal. O passe de peito, trazendo a bola junto ao peito, com o peso do corpo, as pernas abertas, para ter a coordenação das pernas, movimento do braço e do pulso para frente do corpo. Você pega a bola e joga, tá? Para lançar. Também existe outro tipo de passe, como passe quicado, passe picado e outros tipos de passe, que a gente vai ver no decorrer das aulas. Aqui eu estou passando para vocês passe no peito, ó, certo? Nas próximas aulas a gente tem outro tipo de passe, outros fundamentos. A gente vai falar sobre o drible, arremesso, lance livre e o rebote. Só que eu venho sempre finalizando com uma regrinha para vocês nunca esquecer a regra do basquetebol.
A bola pode ser arremessada em qualquer direção com uma das mãos, certo? Onde você pegar a bola, você pode arremessar. Não pode é correr com a bola. Mas onde pegar a bola, que o amiguinho der a bola para você, já pode arremessar. A bola pode ser movimentada como no jogo. A palavra pode ser usada tapeada, usando o tapa para pegar a bola, certo? Não pode usar os punhos, nem cotovelo, nada, só dando o tapa na bola para pegar a bola. Aí que nem eu falei aqui, repete, o jogador pode correr com a bola quando pegá-la? Não. Pegou a bola, ou toca para o amigo, ou já arremessa na cesta, ok? E aí a gente vai falando sobre a duração do jogo. Sempre vou estar nessa repisada para vocês sempre gravar, porque vai ser sobre as nossas atividades avaliativas. O período de jogo são 10 minutos. São 4 períodos de 10 minutos, tá? E já na NBA são de 12 minutos, diferença de 2 minutos, tá? Para onde a gente joga aqui no Brasil, no mundo, para Liga Nacional de Basquetebol Americano, beleza? E por hoje é só. Próxima aula o professor vai falar do outro passe e a gente sempre vai dando continuidade no terceiro bimestre, valeu? Galerinha, beleza? Vão se cuidando aí.